Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Feliz domingo a todos vocês, né? Já estamos à tarde do domingo. Eu tô aqui terminando de dar uma geralzinha na minha sala, limpando aqui o balcão, tirando a poeira. Como eu disse a vocês, aqui é muita poeira, né, gente? Aproveitando que as minhas netas foram para casa das mães, porque Larissa é uma bagunceirazinha, viu? Ela assim, bagunça que eu digo assim, de desarrumar os brinquedos. Depois não quer arrumar. Eu chamo para arrumar, ela não quer, mas eu faço ela arrumar. Até ajudo ela, né? Para estimular. Digo, bora, a vovó vai ajudar você. Aqui é uma tiarinha dela, da Nina. Ela vive brincando também. Deixou aqui espalhada. Mas eu abri esse vídeo, gente, não foi para falar do que eu estou fazendo, né? Claro que não. Eu abri esse vídeo para falar de uma pessoa que eu sou inscrita dela há pouco tempo. Inclusive eu entrei no seu canal, estou falando da Iranete Vaqueira. Eu entrei no seu canal, Iranete, me inscrevi lá através de Madu. Ela pediu para que a gente ajudasse você, que você faz um belíssimo trabalho, né? Ajudando as pessoas com cesta básica, as pessoas aí de Rainha Isabel. Você é uma das poucas pessoas que pensam aí de Rainha Isabel, que não pensa só em si, não é verdade? Então eu gostei, entrei no seu canal, gostei e tô lá, até hoje. Aí quando foi hoje, de manhã cedo, eu vi você fez um vídeo, né? Onde você diz que estava fazendo um vídeo para defender o Gobel. E falou exclusivamente para Natanael, né? E segundo você é sobrinho do Gobel. Você é prima, né? E esse Natanael é sobrinho. Porque eu não sei, não conheço esse Natanael. Já ouvi Madu falar dele, mas eu não conheço não. Nunca entrei no canal dele não. É isso que ele tá agora, há pouco entrou no canal, fez um canal agora há pouco para ele, né? Mas eu não conheço. Só conheci de nome porque a Madu falou, né? De um comentário que ele realmente fez, dizendo que o terreno da mansão Morcego do Gobel não é só do Gobel, né? É de herdeiros. Até aí, tudo bem, né? Que a gente sabe que seria só do Gobel se o Gobel fosse filho único, não é verdade? Mas ele não é. Mas o que eu estou falando é o seguinte, Iranete. O que a Madu falou sobre o Gobel, você disse que a Madu tinha feito um comentário por conta do que esse Natanael falou do tio, né? A respeito do terreno. Mas a Madu também falou, não só pelo terreno, a Madu disse que não sabia o parentesco entre Natanael e Gobel. Estamos sabendo agora o que você falou, ele é sobrinho. E que ele tinha falado realmente dos vídeos do canal dele, que o terreno não era só do Gobel, e sim de herdeiros. E ele, parece que é o pai dele, né, que é irmão do Gobel, era um dos herdeiros. É um dos herdeiros. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum dele dizer isso. Que é a pura verdade, né? Não é isso? O Gobel tem todo o direito realmente de fazer o que ele quiser, que ele tem parte naquele terreno, parte naquela casa. Agora, eu não acho, a minha opinião pessoal, tá, Iranete? Eu não acho que Gobel deveria investir, vender a casa dele, que é dele, só dele, não tem herdeiro ali, é só dele, que por sinal foram os inscritos que deram a ele. Eu sei que muita gente, Iranete, ajudou o Gobel com muito sacrifício, por ficar com pena da situação dele, entendeu? Tem gente que não, que tem o suficiente, que não faz falta, mas tem gente que se sacrifica porque tem um coração bom e quer ajudar. E Gobel está querendo se desfazer de uma casa que é só dele, para investir o dinheiro, segundo ele, né? Na mansão Morcego, que o terreno e a casa e tudo não é só dele, é de herdeiro. Então eu acho isso uma coisa errada, uma coisa que ele não deveria fazer. Tá bom? Porque a gente, quando tem uma casa ou um terreno, seja lá o que for, que tem herdeiros no meio, a gente tem que ter muito cuidado para investir, gente. Porque um dia aqueles herdeiros, né, podem decidir querer vender, entendeu? E ele vai ter a parte dele, com certeza. Mas
vai ser uma confusão, porque ele vai ter investido mais, vai querer, com certeza, ganhar mais do que os outros, que investiu. E briga de família ou de herança não tem coisa pior não. Pode crer que não tem. Eu digo isso porque já aconteceu dentro da minha família, assim, nem minha família que é minha mãe, meu pai, minhas irmãs, não. Família assim que é primo, sabe? Primas que minhas tias morreu e ficou aí uma confusão que dura até hoje, já faz bastante anos, não é? Então eu acho que o Nobel está fazendo besteira, na minha opinião, viu, Ironete? Acho que ele não deveria fazer isso. Primeiro eu sou contra ele se desfazer de um bem que ele ganhou. Não é verdade? Se ele não queria morar na cidade, então por que ele não falou para comprar, para os inscritos, comprar um terreno para ele lá na roça e construir aquela casa que construiu na cidade, construir na roça? Que tem tantos terrenos aí, ele não achou agora um terreno que está querendo comprar e quer vender a casa. Não vendeu ainda, mas já derrubou uma boa parte, né, da mansão Morcego. E ele disse que com o dinheiro que ele tem, com a aposentadoria dele, ele vai conseguir construir. Não vai, sozinho ele não vai. Ele pode conseguir construir aquela mansão Morcego com a ajuda de alguém. Porque ele é aposentado, mas ele não ganha uma aposentadoria boa que dê para ele fazer uma casa. De jeito nenhum. Se desse, ele não tinha precisado da ajuda dos inscritos para construir a outra que ele tem, que ele quer vender, não é verdade? Ele também não deve ter dinheiro guardado, porque se tivesse, ele não pedia, né, ajuda a ninguém. Ele mesmo fazia sozinho, até a primeira casa que ele tem, que ele quer vender. Então é besteira de Gobel querer investir um dinheiro num lugar que não é só dele, que realmente não é. Entendeu? Todos têm participação, né? Os herdeiros, os irmãos dele. Não é esse Natanael, como você frisou bem, que é o herdeiro. É o pai de Natanael. Mas amanhã ou depois, se o pai de Natanael falecer, Natanael passa a ser o herdeiro direto. Então sempre vai ter confusão. Tá entendendo? Não é legal, gente. A pessoa investir, tá certo, em coisas que tem herdeiro no meio. Não é legal. Eu penso desse jeito. Porque sempre vai ter uma confusão. Então, Iranete, eu estou falando isso para você pelo seguinte, porque você falou, a Madu falou por conta do seu comentário, Natanael. Não foi. A Madu não falou por conta só do comentário de Natanael, não, Iranete. A Madu falou, porque a Madu, assim como eu e muitos outros inscritos do Gobel, que eu também sou inscrita dele, viu? Está sendo contra ele querer se desfazer da casa dele. Não podemos impedir, né? Que a casa dele ele faz o que ele quiser. Mas, principalmente quem ajudou, está muito chateado com isso. Que é como você dá um presente à pessoa e depois a pessoa querer vender o presente. É muito desagradável, né? Para quem deu. E ele quer fazer isso para, segundo ele mesmo falou, para investir na mansão. Mas não conseguiu vender ainda, que ninguém vende, principalmente nessa pandemia, nada da noite pro dia. E ele já derrubou e está querendo aproveitar telha, está querendo aproveitar tijolo e indiretamente, as pessoas, ele pede indiretamente, né? As pessoas se sensibilizam e alguns que querem ajuda, eu também não sou contra, quem quiser ajudar pode ajudar. Agora eu acho desnecessário ele fazer isso, tá certo? Ele já teve a ajuda que ele merecia, que precisou, foi muito bem ajudado, a casa dele é linda, toda mobiliada, então eu acho que ele devia valorizar mais o que ele ganhou, né? Existem outras pessoas dentro da plataforma, e até mesmo lá em Rainha Isabel, que precisa também de ajuda, e muitas pessoas deixam de ajudar essas outras pessoas, você mesmo é uma das que precisa, Iranete, por conta que o Gobel está querendo ser ajudado novamente. Porque não vem dizer que ele vai construir, ele pode até construir, mas vai demorar muito. Porque ele não tem financeiramente dinheiro suficiente para isso. A gente sabe que não tem. Por mais que ele diga que tem, você também falou que ele tem, ele não tem. E a gente conhece a história do Gobel. Né? A não ser que ele tenha dinheiro guardado, ele nunca disse nada para ninguém. Porque, pelo amor de Deus, pela aposentadoria ele não vai conseguir. E principalmente quando a gente mexe, minha filha, em casa velha, é que aparece coisa para fazer, viu? Todo mundo sabe disso. Então, a Iranete, a Madu falou, voltando ao assunto da Madu, sobre isso. Não foi só sobre o comentário do Natanael ter falado que o terreno era só do Gobel, era de herdeiros, inclusive o pai dele é um dos herdeiros. Não foi só por isso. A Madu falou, até mesmo antes do Natanael falar, fazer vídeo falando isso, a Madu já tinha gravado um ou foi 2 vídeos falando
que Gobel deixasse de estar querendo desfazer da casa que ele ganhou, uma casa boa, bonita, toda mobiliária, que os inscritos deram, ele está querendo vender. Madu achou errado, como eu também acho, deu alguns conselhos a ele, e quando a gente fala, o povo não aceita. Ele ficou bravo, né, com o Madu, inclusive fez um vídeo aí, chamando o Madu e todo mundo que estava criticando ele de alma cebosa, né? Eu assisti esse vídeo, achei muito chato isso que ele disse, né? Mas relevei porque eu até acho o Gobel até muito engraçado. Sou inscrita dele também, desde o comecinho, tá? Então, a gente quando é inscrito, a gente tem, eu acho, né? Ponto, meus inscritos comigo, eu tenho um canal. Então, meus inscritos, se eles, né? Algum dos meus inscritos vê que eu fiz alguma coisa errada e vim dentro do respeito, porque a Madu nunca faltou com respeito, eu também nunca faltei com respeito a ninguém. Vim fazer uma crítica construtiva, eu aceito numa boa, sem problema nenhum, gente, que é isso. A gente não tá sempre certo, não. Nunca ninguém tá sempre certo, 100% certo. Então, o Gobel devia entender que a Madu falou, que o que ela falou, foi para o bem dele, aconselhando, dando a opinião dela. O máximo que ele deveria fazer, que eu acho que era o certo, é ele fazer um vídeo esclarecendo o porquê dessa atitude dele, sem estar ofendendo ninguém como ele fez. Porque isso vai ser ruim para ele, ele perde espírito com essas ignorâncias. Porque a partir do momento, gente, que você se tornou uma pessoa pública, que você expôs a sua vida, pronto, eu estou expondo, né, a minha vida aqui no YouTube. Em qualquer rede social que você expor a sua vida, você está a qualquer momento exposto mesmo, e alguém pode chegar, entrar e comentar alguma coisa que você gosta, que você não gosta, é muito normal. Normalíssimo. É agora aquilo que eu digo, dentro do respeito, porque tem gente que exagera, tem gente que falta com respeito com a pessoa, ridiculariza com a pessoa, isso eu não faço. E acho errado que faz. Mas se for dentro do respeito, minha gente, eu não acho nada demais que a pessoa comentar sobre minha vida, eu comentar sobre a vida de alguém, não acho. Né? A Madu nunca foi agressiva com ele, até porque ela gosta muito dele, como eu também gosto. Agora ele está fazendo coisas que nós, né, alguns inscritos dele, que somos eu, Madu e muitos outros, nós estamos achando que ele não está certo e estamos conversando, comentando, fazendo às vezes alguma crítica, para poder ver se ele se acorda, para ver se ele cai em si e vê que está errado. Só isso, nada demais. Eu não achei que a Madu falou nada demais, para ele ficar tão bravo daquele jeito e ser tão ignorante como ele foi. Não só com o Madu, como com muita gente. Que também no comentário, que ele disse que viu vários comentários do povo criticando ele. Mas a pessoa tem o direito de criticar. Principalmente quem ajudou ele financeiramente, né? É que tem mais direito ainda de ficar chateado com o que ele está querendo fazer. Então é isso, Iranete, viu? Eu só estou esclarecendo você. Eu sou inscrita sua há pouquíssimo tempo. Sou através de Madu, quando a Madu fez um vídeo, aliás, sempre ela está pedindo por você, mas um dos vídeos que ela fez, ela pediu para os brilhantes dela ir até o seu canal dar uma força a você, que você era a menina que você precisava, que você era muito esforçada, que você ajudava muitas pessoas. E eu sou do mesmo jeito da Madu. Pessoas que trabalham em prol de outro, de ajudar quem realmente precisa, eu dou o maior apoio. Eu fui no seu canal, assisti seu canal, alguns vídeos, né? Assisti alguns vídeos seus. Gostei, acho que você realmente é uma menina que faz um belíssimo trabalho. Continue fazendo seu trabalho, que é muito lindo, ajudando a quem realmente precisa. Mas não fique chateada achando que a Madu, fale com seu primo, Gobel, e diga a ele que a Madu não fez comentários para magoar ele. Ela gosta dele, como eu também estou fazendo aqui esse comentário, mas também eu gosto dele, não estou fazendo nada para magoar ninguém, nem ele, nem ninguém. Tá certo? Às vezes a gente comenta, a gente critica porque é o trabalho da gente, gente. A gente tá aqui para quê? Na plataforma. É para isso mesmo. Como qualquer pessoa pode fazer crítica de mim. Como eu digo, dentro do respeito, eu aceito. Crítica construtiva eu aceito e muito. Até aprendo com as críticas construtivas. Entendeu? Tem tanta coisa que eu aprendi com pouco tempo que eu tenho de canal, com pouquíssimos inscritos que eu tenho. Né? Nem monetizado eu sou ainda, mas estou aprendendo. E estou achando ótimo. Aprender, conhecendo outras pessoas, até de outros países. Estou me relacionando com pessoas de outros países. Estou adorando, estou achando maravilhoso. Só tenho a agradecer a todo mundo. Tá certo? Então é isso, Daneta. Eu vim aqui só para esclarecer isso, que você falou que a Madu tinha comentado por conta do comentário de Natanael. Não foi. Ela já tinha comentado antes, porque não achou certo o que ele está fazendo.
Ela acha que indiretamente, eu também acho, ele falando que quer fazer isso, quer fazer aquilo, que precisa disso, que precisa daquilo, indiretamente ele está pedindo para ser ajudado novamente. E isso nós achamos errado porque ele já foi muito ajudado, graças a Deus. Não, ninguém aqui está falando que ele foi ajudado, que a gente é contra ele, que ele foi ajudado, não. Muito pelo contrário. Achamos ótimo todo mundo ajudar ele. Só que ele agora quer fazer, quer dizer, quer voltar a estaca zero, vender o bem que ele tem, que ganhou, com tanto sacrifício para fazer uma besteira. O que ele vai estar querendo fazer é besteira. Tirar uma coisa que é dele só e colocar em outra coisa que não é dele só. É de herdeiros. Isso aí para mim, meu filho, é mexer em vespeiro, na minha opinião. Mas cada um, né, faz o que quer. Cada cabeça um mundo. Cada cabeça se guia como quer. Cada cabeça pensa diferente. Mas a gente que gosta da pessoa e tem um carinho pela pessoa, não custa nada a pessoa dar uma opinião. Muitas vezes fazer até uma crítica construtiva. Eu acho que não custa nada. Entendeu? Acho que é até bom. Eu recebo com muito carinho, mesmo as críticas que eu vejo que é crítica, mas que é construtiva, que estão me orientando, que estão querendo me ajudar. Eu até agradeço. Canso de agradecer nos meus comentários algumas que as pessoas me fazem. E eu acho que é por aí. Desde que você fale com a pessoa dentro do respeito, porque comigo é assim, gente. Eu penso dessa forma. Se a pessoa me faltar com respeito, eu não vou ficar respondendo aquela pessoa, não. Eu leio o comentário e eu excluo. Eu tiro logo. Não vou estar dizendo uma coisa, a pessoa diz outra. Não, sabe? É uma coisa, um debate que não vai ter fim. Um agride um outro, outro agride do outro lado. Comigo isso aí não rola. Quem estiver pensando que vai acontecer comigo, isso não rola. Eu estou fazendo meu trabalho, que para mim é um trabalho. No momento eu trabalho sem ganhar, mas faço com muito amor, com muito carinho, não deixo de fazer. Tá certo? Continuo fazendo, como eu disse a vocês, gosto demais do que eu estou fazendo e vou continuar. Em nome de Jesus, um dia chega a minha vez. Né? O mundo está para todos e Deus ajuda todo mundo. Agora, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. Quando Deus achar que é o meu tempo, Ele vai me abençoar e eu vou crescer. Tá bom? É isso, Iranete. Continue com o seu trabalho. Gostei demais dos vídeos que eu assisti de você. Sou sua inscrita hoje. Há pouco tempo, mas sou, através da Madu, que eu gosto muito também. Só tenho a agradecer a ela também. Espero que você entenda o que a Madu e o Bobel também entenda. O que a Madu quis dizer, quis passar para ele. Eu também estou fazendo a mesma coisa, passando para ele o melhor. Agora ele segue se quiser. Mas nós não podemos obrigar, né? Mas, de qualquer forma, tá aí o meu esclarecimento para você, Iranete, viu? Eu achei que você se confundiu com o comentário do Nathanael, viu? A Madu fez o comentário dela, o Nathanael realmente fez, não conheço, não sei quem ele é. Eu soube hoje que ele era sobrinho do Gobel através de você. Mas é isso, minha amiga. Já considero você minha amiga. Continue seu belíssimo trabalho. O que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou fazer. E se você também puder me ajudar, agradeço muito. Estou começando agora, estou bem pequenininha, mas com muita fé em Deus que eu vou crescer cada dia um pouquinho, né? Porque aqui no YouTube é tudo assim. Para algumas pessoas, né? Para outras não. Para outras tudo é muito rápido, mas Deus é quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas devagarinho eu chego lá, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Uma boa tarde para vocês. Um final de domingo maravilhoso. E amanhã, com certeza, eu vou estar aqui, porque Deus quer que eu esteja e eu vou estar. Sou uma mulher de fé. E amanhã estarei com vocês aqui, gravando novamente. Agora eu faço que nem a Fátima Castro, de novo. Adoro também a Fátima Castro. Um beijo para você, Fátima Castro. Gostei mais dos seus vídeos, morro de rir com você. Me ajude também, viu, Fátima? Já pedi a você, mas você ainda parece que não leu nem o meu pedido, tá? Estou fazendo aqui agora ao vivo e a cores. Gosto demais de você, acho você super engraçada. E uma pessoa de muito respeito. Você é como eu gosto. Você faz suas resenhas, mas tudo dentro do respeito. Eu admiro muito você, viu, Fátima Castro? Um beijo para você. Então é isso, Iranete. Eu queria falar para vocês, só fazer esse esclarecimento, tá bom? Uma boa tarde também a todos. Se vocês gostaram, gente, vão lá, se inscrevam, dê o like, aperta o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.